Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vai tudo bem? Quem está feliz com Jesus? Graças a Deus. Jesus está feliz conosco? Teve gente que demorou demais para responder, né? Graças a Deus. Quero aqui rapidamente, considerando que os irmãos estão de pé, sem tomar muito tempo, agradecer ao irmão Sabino pelo convite. Me fez o convite essa semana. E eu de imediato senti que era do Senhor esse convite, né? Estava na direção dele. Muito obrigado, irmão Sabino, pelo convite, pela confiança. É uma satisfação poder rever você, sua esposa. O bebezão está grande, hein? Que bênção. Irmão Jadson, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Está aí na liderança dos varões, né? Muito bom te ver. Família, a esposa tá ali. Tem meia dúzia de filhos, né, irmão Jadson? Só 2, irmão. Não queria ter 10, só tem 2. Graças a Deus, né? Ao pastor Edson, é isso, pastor Edson, né? Pastor Edson, obrigado pela confiança, por me permitir estar aqui nessa tribuna, nessa honrosa missão nessa noite. Para mim é um privilégio, uma satisfação, por gentileza. A última vez que eu estive aqui, pastor, pastoreava ainda o pastor Juarez, que está lá conosco na sede, em um pré-congresso, se eu não me engano, nosso último pré-congresso foi aqui, foi uma bênção, o céu estava aqui bem pertinho da nossa cabeça. E espero que nessa noite não seja diferente. Eu sou o evangelista Wellington, estou aqui debaixo da permissão e da bênção do nosso pastor presidente. Sem mais delongas, amados, por gentileza, abra aí o seu manual de amor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o verso 24. 25 e 26, nós vamos nos ater mais ao 24. Amém? Todos acharam? Mateus 16, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Podemos assentar. Esse é o texto do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Amados, se nós estudarmos a palavra do Senhor com diligência, nós vamos encontrar alguns ensinos, algumas frases de Jesus, que talvez a gente olhe para ela e diga, meu Deus, para que isso está aqui na Bíblia? Jesus, certa feita, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, está registrado que ele disse, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança para longe de ti. Se a tua mão direita te faz pecar, corta, arranca e lança para longe de ti. E ele conclui dizendo que é melhor perder um membro, né, do que ter todo o corpo lançado no inferno e na perdição. Então Jesus ele tem alguns ensinamentos e algumas frases, pastor Edson, que a gente olha e fala, meu Deus, como é forte para nós. Muitos de nós, às vezes, pensamos na palavra de Deus alguns versículos e algumas passagens e frases de Jesus e eventos que nos edificam como esse texto, mas eles trazem uma mensagem de muito mais conforto e consolo para nós, e não por isso nós elegemos esses textos. Por exemplo, Jesus acalma uma tempestade. É verdade, aconteceu e nos edifica muito. Inclusive, da última vez que eu ministrei na sede, ministrei sobre essa passagem de que Jesus acalma uma tempestade. É muito bom pregar Lucas, capítulo 1, verso 37, onde o anjo diz que para o Senhor nada é impossível, e eu inclusive já vivi esse versículo na pele, e por isso eu tenho 2 crianças lá em casa que são milagres do Senhor, porque nós não podíamos ter filhos.
Então eu vivi esse texto, já preguei esse texto, olho para as minhas crianças lá em casa e vejo esse texto materializado na minha vida e na vida da minha esposa. Então, por vezes, a gente elege alguns textos para pregar e se apega a esses textos e temos receio, às vezes, de trazer para a igreja um alimento que mexe com o caráter, que mexe com as emoções, que mexe com o interior das pessoas. É muito difícil para nós, amados, quando nós trazemos, os irmãos que ministram aqui sabem mais do que eu, têm mais experiência. É muito difícil quando a gente traz um texto como esse, irmão Jadson, onde Jesus ele vem assim de uma forma muito forte falar conosco, nos colocar no nosso devido lugar, sabe, chacoalhar o nosso interior, nos faz às vezes ficar calados no banco, mas nós saímos com o coração fervendo, porque o Senhor está nos transformando, está nos moldando, está burilando, sabe, está tirando ferrugem de dentro de nós, para que nós sejamos de fato vasos aprovados, para que nós estejamos naquela posição de estatura de varão perfeito, porque essa é a vontade de Deus para conosco, que nós alcancemos essa estatura, que nós venhamos aparecer cada dia mais com Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse é o desejo de Deus para nós. Se em algum momento, querido, durante essa breve ministração, sair um você, entenda, leia-se nós. Todos nós estamos debaixo da correção, estamos debaixo do amor, estamos debaixo da autoridade da palavra inspirada por Deus. Nenhum de nós aqui é superior um ao outro, e quem se coloca na posição de servir até diminui mais um pouquinho. Jesus perguntou, quem é maior, quem serve ou quem é servido? Então, nesse exato momento, eu já não sou mais igual, eu sou menor do que todos vocês que estão aqui sentados. Amém? Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é a respeito do confronto de Jesus para conosco, amados. Nós vamos caminhando com Jesus. Os discípulos caminharam com Jesus, a multidão caminhou com Jesus e em determinado momento, Jesus confrontava aquele povo, Jesus confrontava aqueles discípulos. Eles já tinham visto coisas maravilhosas, coisas tremendas, viram multiplicação de pães e peixes, água transformada em vinho, mas chegou um ponto que é o momento de Jesus confrontar aqueles discípulos. Quantos de nós aqui já não vivemos milagres, cuidados de Deus, mas essa noite, esse dia, Deus separou para nos confrontar em alguns minutos aqui, a respeito de algumas coisas, a respeito de algumas posições. Uma certa feita, Jesus confronta uma multidão, está registrado lá em João capítulo 6, a partir do verso 22. Jesus, ele termina a multiplicação de pães e peixes, ele atravessa aquele lago e o povo desesperado vai até ele. Procura e não encontra barco, não encontra discípulo, não encontra Jesus. E aquele povo sai disparado em direção a Cafarnaum. E quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus os recebe. E Jesus começa dizendo mais ou menos assim: vocês me procuram, não foi porque vistes sinais, mas porque vocês comeram o pão e vos fartastes. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês me procuram porque vocês estão precisando encher a pança, no bom nordestinês. Não é nem por causa dos sinais, o que também não seria legal, né? Porque deveríamos buscar Jesus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Pelos milagres não é isso, é pelo caráter dEle que nós devemos buscá-lo, amados. É pela essência do Espírito Santo que nós devemos estar com Ele, andar com Ele, não é por sinais. Hoje eu tenho 2 filhas, mas se eu não estivesse, estaria com Jesus do mesmo jeito. Porque a maior alegria que eu tenho é da salvação, o maior milagre que Ele já fez na minha vida foi me tirar do mundo de perdição e me colocar aqui, neste lugar de honra, no lugar de serviço à noiva dEle. É por isso que eu ando com Ele, porque Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É porque o nosso nome está escrito no livro da vida, amados, que nós devemos perseverar e continuar perseverando. O nosso nome está inscrito nos céus, e um dia que a trombeta tocar, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Essa deve ser a nossa motivação.
Mas nesse discurso de Jesus para a multidão, em João capítulo 6, ele vai falar palavras pesadíssimas. Uma doutrina que para eles era bem esquisita. Por exemplo, é necessário você comer da minha carne e beber o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E o discurso foi tão forte, amados, que quando a gente chega no verso 66 do referido capítulo, o escritor diz assim: depois disso, muitos discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. E aí Jesus chega diante dos seus discípulos, vendo que muita gente estava retornando e não estava mais andando com ele, e diz: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem dar o fora? É como se ele estivesse dizendo: a porta da rua é serventia da casa. Forte. É muito forte, amados. Mas esse é o Jesus da Bíblia. Nós nem podemos tirar e nem podemos acrescentar a essência do caráter de Jesus que ele revelou na sua palavra. De uma outra feita, lá em Mateus capítulo 16, ele vai até Cesareia de Filipe com os discípulos. E ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. E aí Jesus chega para eles e diz assim: mas vós, quem vós dizeis que eu sou? Ou seja, vocês estão andando comigo essa quantidade de tempo. O que é que vocês de fato pensam de mim? Abre a boca e fala, porque vocês estão o tempo todo comigo e até agora eu não, é como Jesus dissesse assim: eu não entendi ainda o que vocês pensam de mim, entende? Numa linguagem humana, é claro que ele sabia de todas as coisas, mas Jesus ele confronta aqueles discípulos: vocês estão achando que eu sou o quê? E aí Pedro se adianta e fala o que nós devemos falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. É como Pedro está dizendo assim: nós sabemos, eu sei quem tu és. Nós sabemos quem ele é, por isso que nós estamos com ele, amado. Nós estamos conhecendo o caráter dele, e conhecendo o caráter dele a cada dia. Não tem como, sabe, não se apaixonar cada dia por esse Jesus, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é o nosso Pai amado. Ele bate com a mão, pega no colo com a outra, amados. Toda repreensão de Deus é para o nosso proveito. Se nós estamos sem disciplina, o escritor diz que já não somos filhos, somos bastardos. Mas se nós temos disciplina, é porque nós somos filhos, porque o Senhor ama e acredita que um dia nós iremos morar com Ele. Mateus capítulo 8. Jesus ele vai partir numa viagem, e um escriba se apresenta para ele e diz: Senhor, o mestre, seguir-te-ei para onde fores. Jesus bate de frente com aquele homem e diz: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como Jesus está dizendo, traduzindo, né? Olha, andar comigo às vezes é fria, porque você não vai ter conforto nenhum aqui na terra. Vai encarar? O outro discípulo chega para ele e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vira para ele e fala uma resposta que nenhum pastor pode falar próximo a um sepultamento: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a você, vem e me segue. É Jesus confrontando, amados. Mas Jesus não faz isso, irmão, sabendo porque ele é mal educado. Não é isso. É porque ele sabe muito bem quem é o homem, o que tem no homem. E Jesus sabe muito bem como mexer com o interior do homem, como chacoalhar o espírito, a alma do homem. É por isso que ele fala forte.
Porque falando forte, ele mexe com o nosso interior, irmãos. Jesus não está interessado em trabalhar com o nosso exterior. Jesus está interessado em trabalhar com o homem interior, porque ainda que esse exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, segundo a imagem dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse texto ainda traz uma segunda lição. A aceitação é opcional. E aí nós devemos avaliar. É se você quiser seguir. Pode ser que tenha alguém aqui, não sei, que não queira. Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo, diz a palavra do Senhor. É impossível. Qual é o homem, né? Que querendo edificar uma torre não se assenta primeiro para calcular os gastos. É necessário calcular. Jesus ele ensina isso justamente para que os discípulos fizessem um cálculo para saber se valeria a pena ou não andar com ele. Qual é o rei, né, que querendo sair à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho, para saber se com 10.000 homens pode sair contra um outro rei que vem com 20.000 homens? Jesus conclui dizendo que, do contrário, se a situação é ruim, ele manda embaixadores, esse rei, e pede condições de paz, ou seja, ele pede arrego. E sabe como é que ele termina essa história, essa ilustração? Assim, pois, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia! Nós devemos medir, irmãos, porque o critério é dele, a condição é dele. No RH de Jesus, irmãos, não passa qualquer um. Ele está com o braço aberto para nos abraçar. Ele está com a mão estendida para nós o tempo todo. Mas o nosso Deus tem critérios e Deus não se amolda a nós. Nós é que temos que nos moldar de acordo com a palavra de Deus. O RH humano funciona diferente. Você precisa ter várias qualificações. Várias qualificações. Você precisa ter uma formação, um pós-doutorado, um mestrado, né? Você precisa passar num concurso público. Enfim, existe uma série de restrições, de exigências. No RH de Deus não é assim. Todos têm acesso. Basta ter um coração quebrantado e contrito. E aí quando nós chegamos nesse RH, está lá Jesus Cristo. Está lá a palavra de Deus. É a referência nossa, amados. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós precisamos nos moldar de acordo com a vontade dEle, porque Ele jamais vai mudar o seu caráter. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus não muda, irmãos. Muda a cultura, muda o país, mudam-se as línguas, mudam-se as leis. Mas o nosso Deus permanece para sempre, eternamente. Não há sombra em variação no nosso Deus. E nós estamos aqui firmes nessa noite, é porque o Senhor tem um caráter inabalável. Deus não muda, amados. Se Deus mudasse como homem, nós estaríamos perdidos. Nosso Jesus é o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da forma como ele se comportava aqui na terra, ele está sentado à direita de Deus, numa forma humana, se comportando do mesmo jeito. Mas Deus jamais, irmãos, jamais vai mudar a sua forma de agir por causa de mim ou de você. Nós temos que nos balizar pela palavra de Deus. E se você está nessa noite e não acredita na palavra de Deus, você que está visitando, eu não conheço ninguém aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Se você acreditar na Bíblia, ela vai se cumprir na sua vida. Se você não acreditar na Bíblia, a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo do mesmo jeito. Não vai mudar.
Deixa eu te dar um exemplo bem rápido. A palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. É um dos mandamentos. E o primeiro mandamento com promessa. O cara que está lá fora fazendo besteira, entra numa confusão e toma um tiro e morre, talvez ele não conheça esse versículo. Mas esse versículo se cumpriu na vida dele. Então, acreditar ou não, crer ou não, não vai fazer diferença. Vai se cumprir algumas promessas do Senhor na vida daqueles homens e mulheres que estão aí fora. Existe uma perdição prevista aqui, eterna. Crendo ou não crendo, lá fora, vai se cumprir a perdição, irmãos. Se não se converter, o caminho é o inferno, não existe outro caminho. Conhece o versículo? Não, mas vai beber dessa água da mesma forma, não muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Terceira lição, a condição é dele. A condição é do nosso Deus. Não tem jeito, irmãos, a condição é dele. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade, irmãos. Não são muitos os que são salvos. Não são muitos, amados. São poucos. Muitos são os que perecem. Não são muitos os que entram pela porta estreita, pelo contrário. Entra pela porta larga, porque espaçoso é o caminho. E é muito mais lógico, né, na lógica humana, entrar por uma porta onde ninguém te esbarra, onde ninguém te aperta, onde é muito fácil de se conduzir. Mas o caminho que leva ao céu é o da porta estreita. A condição da porta estreita não mudou, permanece a mesma. Enquanto existe céu e terra e ser humano aqui na terra, a condição é porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso pastor, ele costuma brincar, dizendo: irmãos, se Jesus montasse uma congregação, assim, um ministério, será que teria gente para congregar lá? E ele ensinando ali, né, Mateus capítulo 5, 6, 7, todo domingo. O pastor Júlio, ele brinca e fala: irmão, será que, né, teria muitos membros para congregar nessa congregação? Porque Jesus, ele não está preocupado, irmão, com quantidade. Tem gente por aí fazendo loucura, irmão, por causa de quantidade, por causa de público. Determinadas denominações você pode congregar lá o ano inteiro, que você nunca vai escutar uma mensagem dessa. Nunca. Há uma seleção, um desejo de encher bancos, de preencher espaços. E aí talvez a resposta para isso seja o que Jesus disse para alguns fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. O que nós temos que ouvir naquele grande dia é: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A última palavra na nossa vida que Deus tem que nos falar, amados, é uma palavra de aprovação. Essa é apenas mais uma palavra de despertamento, mas a última palavra de Deus para nós tem que ser uma palavra de aprovação, tem que ser de benditos, de bem-aventurados, aleluia. Mas se nós andarmos de um modo não digno do Evangelho, irmãos, não vai ser essa frase que a gente vai ouvir, vai ser a outra frase. O céu é lugar de ovelhas, e ovelhas são tratadas. Ovelhas são cuidadas, ovelhas são pastoreadas, os carrapichos são tirados das suas peles. No céu, irmão, só entra ovelha. E ovelha, quando o seu pastor fala, ela não se estressa, ela não dá coice.
Ela simplesmente ouve, considera e anda. Então, se o Senhor está falando conosco nessa noite, nós devemos apenas considerar, abaixar nossa cabeça e continuar andando, porque o próximo culto o Senhor tem outra proposta, tem outro tipo de ministração, mas essa noite é necessário o Senhor falar conosco nesse tom, dessa forma. E quando eu falo nós, é nós mesmos, porque a orelha que está mais próxima é aqui. Diz lá no Nordeste que pau que dá em Chico dá em Francisco. Tudo que dói aí, dói aqui. Partiu daqui porque doeu primeiro aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Não existe um Jesus personalizado, irmãos. As pessoas estão criando coach, sabe? Estão criando mensagens para determinadas áreas. Bênção, mas irmãos, não existe um Jesus personalizado. Não existe. Nosso Jesus, ele nunca será Nutella, ele sempre será raiz. Nunca. Se nós queremos facilidade, água fresca, irmãos, a igreja é o pior lugar para nós. O evangelho não é aquilo que nós queremos de fato. Porque esse não é evangelho, não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho raiz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nessa noite abraça o nosso coração e nos diz: Ei, sou eu que estou falando contigo. É por amor a você, aleluia. Você está andando de qualquer jeito, se comportando de qualquer maneira, mas o Senhor te diz: é necessário conserto, é necessário postura, é necessário alinhar com a minha palavra, porque a minha palavra não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não hão de passar. E essa palavra se cumpre, querido. Jeremias capítulo 1, se não me engano, verso 13, o Senhor diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. As palavras do Senhor jamais passarão. Todo esse texto aqui da palavra de Deus, ele vai se cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele está nos chamando, irmãos, para uma vida de renúncia. É mais uma lição que eu aprendo com esse texto. Renunciar é deixar de lado alguma coisa que você tem. Eu não preciso de maneira nenhuma renunciar a milhões, irmão Jadson, porque eu não tenho esses milhões. O que é que nós precisamos, irmãos, renunciar? O que é que para nós é um embaraço? Porque tem coisas que não necessariamente são pecados na nossa vida, mas são embaraços, coisas que nos atrapalham a caminhar. Coisas que nos impedem de evoluir. Tem gente aqui que era para estar muito mais além no ministério. Tem gente aqui que era para estar à frente de uma liderança. Mas não deu 2 passos, aleluia. Porque está envolvido com um monte de embaraço, que embora não seja pecado, é embaraço. Ei, o Senhor te diz: fuja desse embaraço, para que eu possa fazer na sua vida o que eu tenho na minha mente. Fuja do embaraço, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A renúncia de caráter eliminatório. Em se tratando de reino de Deus, usando uma linguagem de edital aqui para os concurseiros de Brasília. É eliminatório, irmãos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É eliminatório. Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor diz, né? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está chamando assim: vem ser meu discípulo, que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele conclui dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo. Existe um jugo de Jesus sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Da lei da liberdade, que nos traz responsabilidade. Então, ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Jesus está de braços abertos, ele é receptivo.
Mas cabe a mim a decisão. Eu quero ser aprovado nesse certame ou eu quero ser reprovado? Basta avaliar o que ele disse. É necessário renunciar. É necessário negar a si mesmo. Ele está falando de a si mesmo aqui no sentido do seu ego, suas vontades, seu desejo incessante por conforto, porque com ele é espinhoso, é difícil. Se nós queremos viver piamente em Cristo, diz Paulo, que nós teremos perseguições. Se somos cristãos de fato e no trabalho ninguém nos persegue a hora nenhuma, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Talvez a gente não esteja demonstrando Jesus na nossa vida. Porque onde nós levantarmos a bandeira do Evangelho, com a nossa postura também, com o nosso testemunho, nós vamos ter problema, nós vamos ter perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados quando sofrêssemos perseguições por causa do nome dEle. Então, se você está sendo perseguido, glória a Deus por isso. Se você está sendo perseguido no seu trabalho por causa do Evangelho, amado, dá glória a Deus por isso, porque grande é o seu galardão nos céus. Se estão te injuriando porque você é crente, porque você professa a fé evangélica, ei, não esquenta não. Você tem uma recompensa nos céus. Existe uma recompensa preparada para você. Não que fosse necessário uma recompensa, mas Jesus quis dar, e o que Jesus quis dar é bom, é perfeito, é agradável. É o que Deus tem para mim e para você. Se de fato perseverarmos, se de fato levantarmos a bandeira, não de uma denominação, mas do Evangelho de Jesus Cristo, genuíno como Ele é. Mas, amados, o texto ainda nos ensina a respeito de um morrer diário. Eu entendo que esse é o cerne do texto. O escritor Lucas, ele ainda acrescenta, no capítulo 9, 3 evangelistas narram esse ensinamento de Jesus, esse confronto. E Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, ele ainda acrescenta o a cada dia. Negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Cruz, no tempo de Jesus, é um símbolo de morte, irmãos. Seguir com uma cruz é seguir morrendo. É um estilo de vida, mas no reino de Deus é assim. Nós precisamos morrer para viver. Se vivermos, morreremos. Mas se morrermos para o mundo, viveremos eternamente. Verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É a lógica do reino de Deus. É diferente de tudo que nós enxergamos aqui na terra. Tudo. O Evangelho ele vem na contramão mesmo do mundo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morremos. E um morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou dentre os mortos. É morrer para viver. Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo ainda nos orienta, a crucificarmos, os nossos membros, os nossos desejos, aquilo que não está alinhado com a vontade de Jesus Cristo. É necessário morrer diário, amados. Eu não sei se foi assim com você, mas eu me converti, não foi assim. Eu aceitei Jesus, vim na frente e no outro dia eu já tive todas as unções, eu não senti vontade de fazer mais nada. Eu não sei se com você foi assim, comigo não foi. Eu estou no meio de um processo de santificação, irmão Jadson. E todo dia é uma batalha. Porque o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. E eu quero acreditar que esse Espírito não é o Espírito Santo, porque se fosse a guerra já estaria ganha.
Paulo está dizendo de um homem interior e de um homem exterior. É uma batalha todos os dias, meus amados. Tem dias que a nossa carne grita, o que ela quer mesmo é pecar, é fugir de Deus, é desalinhar com Deus. Nós somos assim. A nossa tendência natural, estou vendo ali o irmão da irmã Badia, Deus abençoe. A nossa tendência natural é nos afastar, amados. Porque é muito mais confortável fazer atividades que nos afastam de Deus do que aquelas que nos aproximam. Ler a Bíblia é fácil? Não. Orar de madrugada é fácil? Não. Jejuar é fácil? Não. Evangelizar é fácil? Não. Dar testemunho o tempo todo é fácil? Não. Então percebam que é muito mais fácil eu me alinhar com aquilo que me afasta de Deus, porque a minha carne anseia por isso, do que com aquilo que agrada a Deus e está de acordo com a vontade de Deus. É muito mais desafiador, amados, andar de acordo com o que Deus quer, viver da forma como Deus quer, é muito mais difícil, mas não é impossível, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo habita em nós, e nós rejeitamos o pecado, não é por causa da nossa grande força, não é isso, é o Senhor que nos capacita, quando nós vivemos em sujeição, debaixo dos pés do Senhor, é Ele que nos faz triunfar, é Ele que nos dá a capacidade de rejeitar certas coisas, ainda que sejam agradáveis, ainda que sejam confortáveis, ainda que sejam maravilhosas aos nossos olhos, é o Senhor que nos dá a condição de rejeitar essas coisas. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite, irmãos, que nos capacita. Aleluia! Um tempo atrás, numa hora dessas, eu estaria ali, no meio daquele pagode, só no miudinho, ou ali na esquina, num baile funk, ou em qualquer outro lugar. Mas por que é que eu consigo estar aqui e renunciar a tudo isso, irmãos? Depois que me converti, tive vontade de ir lá. Tive vontade de ir para o estádio e gritar Verdão, lá no Serra Dourada. Melhor time do mundo, de passagem, é o Goiás. E Deus foi tirando do meu coração, irmãos, aos poucos, essas vontades. Talvez você está nessa noite aqui e me perguntando, eu faço tais práticas, minha vida é assim. Como é que eu dou conta de ser como vocês assim, crente? Ei, o Senhor te diz, não é você. Você só precisa entregar a sua vida para mim e eu vou fazer uma obra no seu coração e você vai conseguir fugir do pecado, porque eu, o Espírito Santo, é quem te capacita a fazer todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário morrer diariamente. Nós entramos num discipulado e quando é que esse discipulado acaba? Irmãos, quando nós formos arrebatados ou quando nós morrermos. Quando eu me converti, eu perguntei para minha colega de faculdade, que hoje é a minha esposa. Eu disse, quando é que acaba a escola dominical? Ela começa agora e acaba quando? Santa ignorância, né? Ela disse, a escola dominical não acaba. Eu falei, mas não acaba? Toda escola acaba. Não, a escola dominical é um discipulado que não acaba nunca. Eu falei, olha, mas não tem um ponto assim que a gente chega e aprende e pronto? Não. Passaram-se alguns meses, irmãos, e eu entendi. Realmente não pode acabar, não. Eu achava que era algo instantâneo, mas não, é um processo de Deus na nossa vida. O ensino é constante. Está aqui o pastor que é um mestre no ensino da palavra de Deus, e ele pode bater no peito e dizer assim, sou discípulo, estou aprendendo, né, pastor? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu comecei a estudar a lei de Moisés, eu li a Bíblia muito rápido, por causa do chamado que o Senhor colocou na minha vida, né? E aí eu olhei para a lei, falei, uau! Eu era muito disciplinado, né? Eu gostava nas festas, mas eu era bom filho, aquela pessoa assim que parece que está no céu. Eu engano. Aí, é que você não conhece essa pessoa, né? Eu olhei para a lei de Moisés e falei, gente, mas é lindo demais a lei. De fato, Paulo diz que a lei é perfeita. Eu falei, eu cumpriria isso aqui. Mas, gente, que é isso? Moleza para o Goiás, tranquilo. Eu sou muito disciplinado, eu cumpriria essa lei. Aí foi passando o tempo, meus irmãos, eu fui vendo o meu pecado, até que eu cheguei lá no texto que Paulo fala, né?
Paulo dá um brado e diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele conclui dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não é por causa da força do nosso braço. Ninguém se justifica pela lei, nem pelo seu caráter, pela sua moral. Nós somos justificados por Jesus Cristo, porque somos pecadores. E a nossa justiça não pode jamais ser aceita diante de Deus. E uma última lição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nos traz o entendimento de que só existe uma categoria de discípulo. Só existe uma categoria de crente na Bíblia. Não existe outra categoria, não existe discípulo de segunda classe. Nós já vimos até congresso com tema, né, em cima do muro. Irmãos, o muro não existe. O muro é uma invenção humana. Lucas capítulo 11, verso 23, Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Ou nós estamos do lado de lá sem Deus, ou nós estamos abraçados com Cristo. Não existe uma segunda categoria. Eu vejo uma pessoa que anda com Jesus, mas anda assim mais ou menos, um pé lá fora, um pé dentro da igreja. Irmão, é engano, essa pessoa está perdendo tempo. Não existe, ela não está em Cristo. Ou nós estamos do fio, lá do último fio de cabelo até o dedão do pé, ou nós não estamos. Não existe uma segunda categoria. Se quiser vir, renuncie-se a si mesmo. Essa é a categoria de cristão que existe na face da terra. Esse é o povo que vai ser arrebatado. Esse é o povo que, se morrer de Covid, qualquer outra coisa, antes da vinda de Jesus, estará para sempre com o Senhor. Então só existe uma categoria. E como é que eu provo que eu sou dele, né? Como a palavra de Deus é impactante, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, acho que verso 6. É isso. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Olha a responsabilidade. Quer dizer, irmãos, que se nós dizemos, se eu e você estamos dizendo que estamos nele, nós devemos seguir as suas pisadas. Pisar onde ele pisou. Sentar como ele sentou. Responder como ele respondeu. Se comportar como ele se comportou. Amar como ele amou. Seguir como ele seguiu. Servir como ele serviu. Essa é a forma de nós andarmos como ele andou, e essa é a forma de sermos discípulos. Não existe uma terceira forma, não existe uma segunda categoria, não existe uma subclasse. Ou nós estamos, conforme eu disse, ou nós não estamos. Meu tempo acabou, irmão Sabino. Findou aqui o meu tempo, está aqui no cronômetro. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que nós tenhamos o espírito ensinável, a humildade de nos sujeitarmos à palavra de Deus. E entendermos que quem está falando aqui é Jesus na palavra. O pregador por si só não tem muito a oferecer, mas é o Espírito Santo que faz essa obra. Foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura. Que essa palavra possa produzir o fruto para o qual o Senhor designou nessa noite. Que amanhã, segunda-feira, nós venhamos ainda nos lembrar dessa palavra. Se a porta se abrir segunda-feira, tudo bem. Se não se abrir, Deus continua sendo Deus. Se amanhã aparecermos com saúde lá no trabalho, glória a Deus. Se não formos trabalhar ou estudar, porque acabou a saúde, glória a Deus também. Mas no final das contas, o que vai prevalecer é se nós estamos ou não estamos no Senhor, e se estamos ou não estamos, de fato, andando com Ele. Amém, meus irmãos?